Querido Mestre Jesus, Divino Amigo, Divino Benfeitor, nós agradecemos, Senhor, a oportunidade deste encontro, de nos reunirmos para o estudo deste livro que nos traz tanto esclarecimento. Nós agradecemos, Senhor, porque também é uma oportunidade de recebermos nos nossos lares a visita da luz, trazida pelos benfeitores espirituais que nos acompanham, que vêm até nós, nos envolvem com carinho, nos envolvem com a energia trazida do mais alto. Nós agradecemos, Mestre, a bênção do conhecimento espírita, a bênção de podermos estudar juntos estes ensinamentos que nos falam da vida eterna e nos ensinam, Senhor, sobre a importância de cuidarmos do nosso coração, dos nossos sentimentos, sobre a importância de cuidarmos dos nossos pensamentos, sobre a importância, Senhor, de cultivarmos os pensamentos positivos, de eliminarmos do nosso coração os sentimentos ruins, o pessimismo, as angústias. Permita-nos, Mestre, aproveitarmos esta oportunidade bendita destes conhecimentos espirituais. Sentimos-nos, Mestre, honrados, pois viver neste mundo sem a certeza da eternidade traz muito sofrimento, muita inquietação. Nós agradecemos, Senhor, a presença dos nossos benfeitores, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, pedimos a bênção e a intuição para a Luciana, que apresenta nesta noite, e que possamos aproveitar destes ensinamentos preciosos e nos tornarmos melhores do que fomos ontem. Fica conosco, Mestre, de sempre. Que assim seja. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Podemos ir, Lu? Obrigada, Gi, obrigada pela oração. Está dizendo que ainda não está autorizado a compartilhar. Já autorizei, Lu. Ok, Conseguiu? consegui. Obrigada. Então, vocês estão vendo a apresentação? Sim. Então, vou tirar vocês aqui da frente. Tá. Tem como colocar em tela cheia? Não está em tela cheia? Não. Desculpa, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Não, fechei sem querer. Desculpa, Gi, dá uma pausa na gravação, por favor. Então, hoje a gente começa o capítulo 7, né? Que é intitulado de Quadro Doloroso. Então, eu faço a página de 87 a 91, e na semana que vem, então, ali continua.
Então, é importante a gente fazer um rápido retorno no capítulo 6, porque, na verdade, o capítulo 7 é a continuação, né, do que aconteceu no capítulo 6, onde eles estão lá ainda na cidade estranha, né, que o Gregório está. Eles estão nessa missão de encontrar o Gregório. Eles estavam prisioneiros no domicílio do Gregório, né, esperando para conversar com ele. Eles tinham sido transferidos de uma cela no subsolo para uma cela onde eles dizem que era um cubículo, mas que ainda tinha uma janela que eles conseguiam ver lá fora. O André Luiz ele fala de halos vibratórios que revestiam as personalidades através de cores e variações típicas. Ele fala do intercâmbio durante o sono. O Gubbio fala de intercâmbio durante o sono, onde 3/4 da população entra em contato com o plano espiritual e a grande maioria desses 75% ele fica retido, então, nesses círculos de baixa vibração. Por esse motivo, muitos crimes têm a sua nascente nesse intercâmbio, durante esse intercâmbio, né, onde acontece os processos de obsessão. Nós falamos de 3 planos físicos, né, sobre a mente, perispírito e o corpo físico. Tem também o caso daquela mulher que ela sofria influência durante a noite, né? Ela tinha a influência dessa obsessora. E essa obsessora, ela queria impedir que o marido dessa mulher, ele se espiritualizasse. Quando ela disse que ele estava participando de grupo de oração, né, ela ficou irritadíssima porque ia atrapalhar os planos dela. O Gubbio fala que o processo de desobsessão dependia do esforço contínuo do obsediado na melhoria dos princípios mentais, né, porque nós somos satélites um dos outros. Então, se não sair dessa vibração, se não mudar, se não elevar o pensamento, não tem como se desconectar do obsediado. Falamos também dos ovoides, né? Vamos falar mais dos ovoides no capítulo 7. Os ovoides, então, eles, por resultado do processo de paralisia da alma, por efeito de hipnose ou auto-hipnose, aí ele fica reduzido a um corpo de uma mente que perdeu a forma humana, né? São mobilizados muitas vezes por entidades perversas ou rebeladas. E então a gente vai falar mais sobre isso. Falamos da segunda morte, pela perda do perispírito em função da reencarnação ou por razões evolutivas. E aí o remédio, né, para sair dessa situação seria acordar a vida mental para expressões santificadoras, trabalho no bem, a elevação dos motivos, disciplina, esforço, perseverante no bem. Então, começando o capítulo 7, o André Luiz, ele diz, então, que ele teve uma noite muito difícil, né? Que a noite tinha sido aflitiva, que ele não conseguiu repousar devido aos ruídos exteriores e atmosfera pesada. Ele se sentia asfixiado, perturbado pelas conversações alucinadoras do ambiente. Ele e Eloy, eles foram convidados por Gubbio a aproveitarem a manhã livre para excursão educativa para estudar os ovoides. Então, ali, eles estavam ali e chegou um emissário do Gregório e falou para eles que eles tinham a manhã livre, né? Então, eles foram aproveitar esse tempo para sair dali. E aí, então, André Luiz, ele descreve o triste cenário que ele via. Ele dizia assim: aleijados de todos os matizes, idiotas de máscaras variadas, homens e mulheres de fisionomia torturada, iam e vinham. Ofereciam perfeita impressão de alienados mentais. Ele está descrevendo um hospício, né? Isso é a visão que a gente tem em um hospício. Exceção de alguns que nos fixavam no olhar suspeitoso e cruel, com manifesta expressão de maldade. A maior parte, a meu ver, situava-se entre a ignorância e o primitivismo, entre a amnésia e o desespero. Então, a gente vê ali que esses seres que estavam ali, né, ou estavam ignorantes, não sabiam, não tinham a mínima ideia do que estavam fazendo ali. No primitivismo, eles estavam numa situação assim tão primitiva, uma evolução tão primitiva que
né? Era esse quadro que ele via, ou amnésia, não tinha a mínima ideia, tinham perdido totalmente a referência, ou desespero. Então, eram seres que estavam ali, realmente, ele está descrevendo um quadro de seres que eram um quadro totalmente de desesperador, né? Um hospício e pessoas que não tinham a mínima noção por que estavam ali. E ele diz que muitos daqueles que estavam ali demonstravam-se irritadiços entre a calma que lhe dávamos testemunho. Então, os três estavam ali, naquela calma deles, e eles deviam ver os três como intrusos, né? Por que que eles tinham essa postura se ali não era comum aquilo, né? Perante os desmantelos e detritos a transparecerem de toda parte, concluí que o esforço coletivo se mantinha ausente de qualquer serviço metódico junto à matéria do plano. Então, era detritos, sujeira, né, e bagunça para todo lado, e a conversação ociosa era ali o traço dominante. Então, não se tinha conversação nem útil e nem saudável, eram só conversações pesadas, alucinadoras, como ele diz. Aí o Google explica: as mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. Rebaixadas pelas próprias ações, perdem a noção do bom gosto, do conforto construtivo, da beleza santificante e se entregam a lastimável relaxamento. Aí, se a gente voltar no livro No Mundo Maior, que a gente estudou há pouco tempo, né? Se a gente lembrar daquela parte que eles estão no limiar das cavernas, que eles nem chegaram a entrar nas cavernas, né? O André Luiz descreve o cenário que ele vê ali na entrada das cavernas, e era um cenário assim parecido. O Calderaro explica para André Luiz o seguinte: temos aqui nessas assembleias de incompreensão e dor infindas fileiras de loucos que voluntariamente se arredaram das realidades da vida. Fixaram a mente nas zonas mais baixas do ser e, olvidando o sagrado patrimônio da razão, cometeram faltas graves, contraindo pesados débitos. O choque da desencarnação para eles, ainda impermeáveis ao auxílio santificante, parece galvanizá-los na posição mental em que se encontram, no momento do trânsito entre as duas esferas. E, dessa forma, não é fácil de logo arrancá-los do desequilíbrio. Retardam-se, às vezes, anos a fio, obstinando-se nos erros a que se habituaram e vigorando impulsos inferiores pela incessante permuta de energias uns com os outros, passam, em geral, a viver não só a perturbação própria, mas também o desequilíbrio dos demais companheiros de infortúnio. Então, aqueles milhares de seres que estão ali estão vivendo nessa situação e dificilmente eles conseguem sair dessa situação, justamente porque é como se fosse um alimentando a perturbação do outro, né? É um desequilíbrio, o desequilíbrio é tão grande que dificilmente eles vão conseguir sair dessa situação. E aí ele continua, então, narrando, né? Que ele diz assim: a paisagem, sob o ponto de vista de ordem, deixava muito a desejar. As edificações desapontavam pelo aspecto e condições em que se mantinham. As paredes revestidas de substância semelhante ao lodo mostravam-se repelentes não só à visão, mas também ao olfato pelas exalações desagradáveis. Aí, quando eu fiz essa imagem aqui, né, da inteligência artificial, eu fiquei pensando o quanto tem lugares no mundo que tem esse mesmo aspecto, né? Pessoas que vivem na sujeira, na desordem, em ambientes totalmente sujos e não saem dali,
né? Não conseguem sair. Aquele lugar é o reflexo da mente, né? A gente fica imaginando, então, qual que é a situação espiritual dessas pessoas. E aí eu lembrei que eu morava numa cidade no Brasil, que o prefeito, uma vez, ele tinha uma favela, né? Uma favela não muito grande, e ele queria tirar as pessoas daquela favela. Ele fez então, eles fizeram um prédio, né, com alguns apartamentos, um prédio de 5 andares, mais ou menos, e era mais ou menos no mesmo lugar, tá, na mesma avenida. Então, ele tirou a favela e colocou essas pessoas ali. Passado alguns meses, não deu nem um ano, a gente passava na frente, via aquele prédio sujo, aquelas coisas escorrendo do lado de fora da janela. A gente foi sabendo que pessoas ali venderam torneira, porta, vaso sanitário. Então, quer dizer, é a mente, né? A mente daquelas pessoas que estavam ali. Provavelmente saíram de um lugar assim, no plano espiritual, vão voltar para um lugar assim, no plano espiritual. Então, aquilo ali é o reflexo dessas mentes. Aí ele continua: a vegetação em todos os ângulos era escassa e mirrada. Pairava na atmosfera sufocante nevoeiro que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. O sol, através de espessa cortina de fumo, cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós à semelhança de uma bola de sangue afogueada. O Guba explica: o homem comum não possui senão vaga ideia da importância das criações mentais na própria vida. A mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. E essa matéria que lhe plasma os impulsos é sempre formada por vidas inferiores inumeráveis em processo evolutivo nos quadros do universo sem fim. E aí, se a gente pega lá onde, na Gênese, onde Kardec fala dos fluidos, ele explica assim: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos, tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Então, o poder da mente, né, nas criações. Aí eu tinha colocado eu fiz umas anotações aqui. No livro Pensamento e Vontade, de Ernest Bonzano, só para ilustrar, né, que não é só o espiritismo que fala da mente, né, não é só o espiritismo que se interessa e que estuda e que nos fala da importância das criações mentais. Nesse livro, Pensamento e Vontade, Ernesto Bonzano, ele faz uma análise científica dos efeitos das forças ideoplásticas na mente humana. Então, ou seja, é como se fosse a transformação de um fenômeno psicológico em fisiológico. É como se fosse a fotografia do pensamento através da concretização e materialização plástica. Aí ele menciona cientistas como Alfred Fouillet, que ele criou a teoria das ideias-força, isso foi lá no século XIX. Ele menciona Van Reymond, no século XVII, que já falava que ele fez a teoria das formas pensamento, da ideoplastia, das formas organizadoras, e ele contribuiu enormemente para o estudo do magnetismo animal, do fluido vital. Então, não é só o espiritismo que fala, né, das criações mentais, da importância da mente no que acontece ao nosso redor, o que acontece na nossa vida. E aí, então, ele descreve o que era esse quadro doloroso, né, que intitula o capítulo. Ele fala que, por misericórdia, ele chamou esse quadro, esse lugar de asilo de espíritos desamparados. E ele diz assim:
Nenhum sofrimento depois da morte do corpo me tocara tão fundo o coração. Aí, se a gente pensa, né, que André Luiz ele está agora nos falando aí sobre essa missão no livro, nesse livro Libertação, ele já nos contou no livro dos Mensageiros, Missionários da Luz, os Obreiros da Vida Eterna, né, sobre os abismos, as zonas inferiores. No mundo maior, ele fala das cavernas. Ele já viu muitas coisas, né, até esse ponto, e ele está dizendo que esse quadro que ele está vendo aí nesse momento foi o pior, é o mais difícil, é o que tocaram mais fundo o coração. Aí ele continua. A gritaria em torno era de espantar. Varamos lodosa muralha e depois de avançarmos alguns passos, o pavoroso quadro se abriu dilatadamente. Largo e profundo vale se estendia, habitado por toda a espécie de padecimento imagináveis. Sentíamos agora na extremidade de um planalto que se quebrava em abrupto despenhadeiro. À frente, numa distância de dezenas de quilômetros, sucediam-se furnas e abismos, qual se situássemos perante imensa cratera de vulcão vivo, alimentado pela dor humana. Porque lá dentro, turbilhões de vozes explodiam ininterruptos, parecendo estranha mistura de lamentos de homens e animais. Tremeram-me as fibras mais íntimas, e não só em mim, mas igualmente no espírito de Eloy, o movimento era de recuo instintivo. Quando eu li isso daqui, é muito impressionante, né? A gente imaginar a cena. Eu acho que ele coloca com palavras, ele descreve muito bem, mas não dá para a gente ter exatamente a noção do que é, né? Do que é a dor, do que é esse quadro que ele está vendo ali. Milhares de pessoas ali gritando e pedindo uma ajuda, e eu fiquei imaginando no lugar dele, e eu acho que a minha imaginação não consegue chegar no que realmente ele estava passando ali. E ele, né, o André Luiz e o Eloy disse que a vontade era sair correndo dali. Então, é realmente um quadro muito, muito doloroso, muito triste de imaginar. O Guber ele explica: amontou-se aqui milhares de criaturas que abusaram de sagrados dons da vida. São réus da própria consciência. É bem parecido com a explicação que o Calderaro tinha dado, né, lá no Limiar das Cavernas. Confinados em escuro setor de alienação mental. Esgotam resíduos envenenados que acumulam na esfera íntima através de longos anos vazios de trabalho edificante no mundo físico, entregando-se presentemente a infindáveis dias de tortura redentora. Então, eles estavam ali no sofrimento, mas era necessário, era uma tortura redentora. No livro Pensamento e Vida, o Emmanuel ele fala, né, lembrando que a gente já tinha comentado sobre o espelho da vida, então, para a gente relembrar. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevaleça na face as imagens mais profundamente esculpidas por nosso desejo, à custa da reflexão reiterada de modo intenso. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimentos temporários. A maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios. E aí o Eloy, ele pergunta, né? O Eloy pergunta dessa vez, mas não haverá recursos a tanto desamparo? Aí o Buba explica, se os cadáveres são contados por multidões, nada nos resta senão adotar a vala comum. Então, é realmente uma situação muito difícil, né? É como quando você tem
uma pessoa, um grupo para ajudar é uma situação, mas ali é uma multidão, é uma cidade inteira, né, que está nessa situação. E aí ele continua: todos os espíritos renascem nos círculos carnais para destruírem os ídolos da mentira e da sombra, a entronizarem dentro de si mesmo os princípios da sublimação vitoriosa para a eternidade. Quando não se encontram em simples estrada evolutiva, contudo, preferem, na maioria das ocasiões, adotar a morte na ociosidade. Então, eles ficam ali, eles ficam na ociosidade, eles sabem que a vida não vai, aquela existência não vai durar para sempre, mas preferem ficar na ociosidade. Não faz nada edificante na vida, não faz nada para ajudar ninguém, não faz nada para se melhorar, para estudar, ou ficam na ignorância agressiva ou no crime disfarçado. Quantas pessoas, né? Quantos irmãos, né, de influência, de poder, que estão numa posição de ajudar o outro, que deveriam estar numa posição, né, de autoridade, de ajudar o outro, está se aproveitando da situação, aproveitando das pessoas, aproveitando, tirando, né, proveito das pessoas que confiam nele, passando mensagens que não são edificantes. Então, esse é o crime disfarçado que a gente vê vários exemplos todos os dias. Menosprezam a oportunidade de crescimento, fogem ao aprendizado salutar e contraem débitos clamorosos, retardando a obra de elevação própria. E se eles mesmos, senhores de preciosos dons de inteligência, com todo o acervo de revelações religiosas de que dispõem para solucionar os problemas da alma, então quer dizer, quem está ali também são poderosos, são pessoas que têm conhecimento religioso e não souberam aproveitar. Se confiam voluntariamente a semelhante atraso, que nos resta fazer senão seguir nas linhas de paciência por onde se regula a influenciação dos nossos benfeitores? Sem dúvida, essa paisagem é inquietante e angustiosa, mas compreensível e necessária. Então, de novo, né? Deus não impõe pela força, o amor não pode ser uma imposição, o bem não é uma imposição, a renovação íntima não é uma imposição, é a decisão de cada um. E aí, ele diz que descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gúbio fixou nela os olhos, muito lúcidos, e depois de alguns momentos, recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vê realmente, André? Inquiriu o paternal. Percebi que a infeliz se cercava de 3 formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores, que não me seriam, porém, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Aí o André Luiz diz: reparo sim, expliquei curioso, a existência de 3 figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve, gelatina, fluida e amor. Então, ele fala desses ovoides que estão ali, né? Então, se a gente lembra, os ovoides, eles eram esferas, né? Que tinha mais ou menos o tamanho de um crânio humano. Eles tinham movimento próprio, alguns tinham movimento próprio, outros eles podiam ficar inertes, e eles atendem a apelos, mas eles não conseguem responder com clareza, né? E aí eu lembro que na semana passada a Yuri perguntou, mas como então que esses ovoides, se eles estão assim num processo de hipnose tão grande, né? Eles estão ali nessa situação, como que eles conseguem obsediar alguém, né? Como que funciona esse mecanismo? Então, aí a resposta foi que uma das possibilidades é que pelo próprio estado vibratório, né, que eles estão ali fixos numa ideia específica,
eles são colocados, né, eles são conjugados ao obsediado, justamente por essas entidades perversas que a gente mencionou no começo, e aí, então, ocorre a obsessão, que provavelmente esse obsediado ele vai passar a ter a mesma ideia fixa, a mesma monoideia que aquele ovoide está provocando ali. Então, a minha parte termina aí, e a reflexão que eu queria fazer antes da gente começar a discussão como disse a Gi, né, na oração, a importância que nós precisamos, que nós temos que dar aos nossos pensamentos, às nossas ações, né, da gente lembrar da influência de tudo que a gente faz, né, através das nossas ações edificantes aqui, qual que é a grande influência de tudo isso na nossa vida, no nosso futuro, né? E acho que essa é a reflexão que fica aí nesse quadro tão doloroso que a gente está vendo aí nessa narração. E é isso. Obrigado. Obrigado, Lu. Né? Bom. Bom, pessoal, então nós passamos a segunda parte, né? Nós temos um capítulo um tanto quanto denso, né? Nós vemos que André Luiz descreve, e ele deve ter procurado descrever da maneira mais leve e não assustadora possível, né? Mas nós vemos que deve ter sido realmente uma visão terrível, né? E são realmente lugares, né, da vida espiritual que são um reflexo, né, da totalidade das mentes desequilibradas que estão nesses lugares. E que, bom, é lei da vida, né? Nós não se impõe nada, cada um constrói a própria casa. E são almas numa situação muito difícil, né? Muitas voltadas ao mal, muitas que viveram na preguiça, muitas que nunca quiseram saber de nada. Enfim, é uma soma de situações complexas, né? Que vão criar esse ambiente. E essas formas, né? André Luiz vai, nesse capítulo, né? Dar uma ideia na segunda parte, né? Semana que vem. Mas nós vemos, né, são quadros de uma grande, que refletem uma grande dor, uma grande ignorância, e, mas que, né, a justiça divina nos deixa na liberdade de fazer e de escolher. A Luciana bem lembrou, né, os textos tanto, né, dos precursores da doutrina, como Ernesto Bozano, ou mesmo de outras, né, denominações filosóficas, né? Nós vamos ver, por exemplo, na pessoal do esoterismo, né, da teosofia, eles falam também muito claramente disso, né, do poder do pensamento, da mente sobre, né, os fluidos. Kardec fala de uma maneira muito, que a Lu lembrou, de uma maneira muito boa na Gênese, né, e também no livro dos Médiuns, quando fala do laboratório do mundo invisível. E E nós vemos que a matéria da região que eles habitam vai refletir aquilo que eles são, assim como uma cidade que é habitada por pessoas que têm, né, uma certa higiene de vida, como a gente diz aqui, que tem uma certa educação, um certo estado moral, né, ela vai refletir essa condição. Então, assim como a casa de cada um de nós reflete um pouco, né, quem nós somos, embora nem sempre, né, a gente sabe que pode haver condições que se imponham e que estão além do limite da pessoa, mas no geral, né, a gente vê, a Luciana lembrou esse caso da favela na cidade dela, eu já contei aqui, né, um caso que o Raul contava lá do Rio de Janeiro, que foi a mesma coisa,
Mas também lembro de ter visitado, né, barracos na favela em que nós entrávamos e a pessoa tinha feito um chão de papelão. Estava tudo limpinho, tudo lavado, tudo, a louça tudo limpinha, né? Então você vê que a pessoa, mesmo que estivesse ali naquele lugar, né, aquele lugar ainda era um reflexo dela, né? Então nós vemos que o estado mental, né, acaba. Agora imaginemos milhares de mentes em desequilíbrio, né? A imagem de um hospital psiquiátrico realmente, mas acho que ainda está muito longe, né? Porque é realmente uma situação desesperadora. Ele fala em dezenas de quilômetros, né? Então, assim, não dá nem para a gente imaginar, né, o que seja isso. E cheio de abismos, né, de cavernas e das quais, né, você via que haviam seres lá dentro. Então, são realmente o reflexo de grandes. Nós vemos até onde o desequilíbrio, né, a não obediência às leis divinas, a não obediência aos ensinos, né, da moral do Cristo podem levar as criaturas, né, a esse estado deprimente, né? E, e como André Luiz narra, né, que eles estão caminhando e muitos vendo esse quadro de pessoas, né, completamente desorientadas, outros com um olhar maldoso, e eles procurando passar, né, eles tentam passar por pessoas comuns daquele lugar e imaginamos o esforço que eles devem ter feito, né? Parece simples, mas basta você imaginar o que é que você faria se tivesse que entrar numa grande favela, né? É, como é que você faria para disfarçar, né? Então, nós aí temos uma ideia das dificuldades que estão passando Gúbio, André Luiz e Eloy, né? E para poder, né, fazer o trabalho do bem nesse lugar de tanto sofrimento. Mas é isso, vamos abrir então, Yuri. Boa noite. É a terceira vez que eu leio esse livro e assim como eu fiquei assim espantada na primeira vez, eu fiquei agora mesmo a terceira vez de ler o livro, não? Eu tenho assim experiências pela mediunidade, sobretudo pelo sono, de ir a lugares assim muito pesados, muito difíceis. A gente ter uma leve ideia desses lugares, não? Como um pouco recordações da mediunidade, como fala a senhora Ivone Pereira. Mas esses ambientes realmente é para a gente pensar muito, não? Muito na oportunidade, porque assim estava escutando um estudo e falava de uma pessoa que assim como por um segundo, como André Luiz fala, por um segundo de inatenção ou de uma monte de raiva, a pessoa faz um erro e aí é um erro que levou a outro erro e outro erro. Então, todo mundo é um pouco assim como ninguém somos imune, não a cair no desespero, cair na violência, no erro. E e a gente pode ir a lugares assim, não? Mas a gente entende que nós já temos uma consciência muito melhor e a gente está trabalhando, mas assim, é difícil de imaginar e de pensar tudo isso e nós sabemos que todos não são lugares, não sei, no sentido que todo mundo levamos o céu e o inferno dentro de nós. Não? Então, como vocês falaram, é resultado desses lugares são simplesmente resultado de mentes desequilibradas. Outra das coisas que pensei nessa parte é de quando ele fala da mente vazia, não? Da inutilidade da vida, de não fazer algo útil, não? Porque aí a gente é, tem esse dicho que fala mente vazia, oficina do diabo, não sei se fala assim português, que essa necessidade de trabalho edificante, do serviço, de fazer o bem, não? Eu penso assim como alguém
ter a mente vazia, tem duas opções: ir pelo mal e pela ociosidade, e é o que acontece aqui, não? Mas é, isso, não? A necessidade do trabalho, e mesmo Emmanuel fala, não, que trabalho é uma prece. Então, isso pensa muito. E, por exemplo, nessas pessoas, quando fala acho que todos eles vão ter que ter uma reencarnação compulsória, não? Pela situação em que se encontram, pela falta de consciência, o desequilíbrio, mas isso, obrigada. Obrigado, Yuri. Karen? Hola, buenas noches. Sí, yo pensaba en justamente ese escenario que describió André Luis, como plasmarlo en este plano material. Aquí en Ciudad de México también hay pues ciertas zonas muy peligrosas, como parecidas a las favelas, y me puse a pensar cómo me sentía yo cuando llegué a caminar por esas zonas. En cuanto uno entra a esas zonas, entra con miedo, y realmente lo único que me ayudaba a mantener la calma era la oración, como pedir que me protegeran, a los benefactores, a Jesús, mantener la calma. Y también uno ve con un poco de pues dolor, o no quiero usar la palabra lástima, pero a las personas que habitan ahí, que hacen el mal, ¿no? O que roban, o que están en este círculo, pues de una vibración o mentalidad baja. Y lo pensaba aquí en el plano terrenal, y también, así como Yuri, tuve algunas experiencias en los sueños de ir a zonas umbralinas, y la imagen que puso Lu con la inteligencia artificial me hizo como un flashback, como decir, ah, estuve en un lugar muy, muy parecido, ¿no? Y recuerdo una vez en un sueño muy, muy, muy fuerte que me marcó mucho, que hasta la fecha no puedo olvidar, de ver a hermanos así arrastrarse, ¿no? Pidiendo ayuda, pidiendo ayuda. Y yo recuerdo que iba yo como un poco como con una esfera como protegida, ¿no? Así, y yo pasaba por ahí y ellos notaban la presencia, ¿no? Notaban justamente como algo diferente, y recuerdo que pues las caras, los rostros eran muy parecido a lo que describía André Luis, ¿no? Entonces, lo mismo que me sacó de ahí fue la oración, pedir que me ayudaran, y pedía, no quiero estar aquí, por favor, denme fuerza, denme calma, denme paz para poder salir de aquí. Y recuerdo que yo pedí mucho a los benefactores que ya no me dejaran regresar, porque no me sentía lista todavía como para ir a esos lugares, ¿no? Entonces, pues me imagino obviamente que André Luis y todos esos benefactores, todo lo que han tenido que trabajar para poder ir a esas zonas y mantener la calma y ir en un estado de ayuda, ¿no? Todo lo que tiene que trabajar uno como, pues como espíritu, para no dejarte envolver por esa energía, para no dejarte envolver por el miedo. Son imágenes muy, muy fuertes que te marcan. Entonces, el cuidarte y protegerte para no verte envuelto en esa densidad, eh, pues sí me hace pensar la gran labor que hacen todos esos espíritus que trabajan en esas zonas. Entonces, era eso. Obrigada por la presentación. Gracias. Obrigado, Karen. Giovana? Esse início de capítulo, ele trabalha bastante, né, nessa descrição, e como o César disse no início, acho que ele não fala toda a verdade para que a gente não fique tão assombrado, né? Mas é até difícil de acreditar que tipo eu fiquei pensando, nossa, que tipo de mente, né, que esses espíritos têm, que os levam
para uma região como essa? O que que é preciso? Mas a gente pode fazer uma ideia, né? Que as pessoas que vivem na maldade, que vivem no egoísmo, que vivem tentando trapacear para ganhar vantagem. Então, é a mente que trabalha, né? Longe das leis divinas. Aqui são os filhos de Deus que se afastaram de Deus e que acham que são capazes de viver sem Deus e que podem decidir as suas próprias leis. Eu fiquei imaginando nesse tipo de situação, né, de espíritos que vivem desta forma. Ele chama, né, de vale dos desamparados, mas na verdade Jesus não desampara ninguém, né? Deus não desampara ninguém. Tem uma parte quase no final aqui que ele vai dizer, né? Que é uma imensa coletividade, mas ela não está esquecida. Porque Jesus, né, ele diz aqui, a renúncia opera com Jesus. Então, existem muitos benfeitores que eles não, ali naquela situação, eles não podiam identificar quem são os trabalhadores do bem que estão ali, porque eu acredito que como o César comentou, para poderem entrar naquele lugar, assim como o André Luiz, Gúbio e o Eloy, eles estão, de certa forma, disfarçados, né? Para poder estarem ali. Então, existe o trabalho do bem em toda parte. É lógico que é difícil de identificar, porque eles precisam se densificar para estarem ali. Mas a gente nós estamos estudando na sexta-feira o livro Pensamento e Vida, e nós estudamos, né, sobre a mente, a importância da mente, né? O quanto a mente define a vida. E aqui ele vai dizer novamente, né, que a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que lhe são peculiares na matéria que a circunda. Então, a gente não, e ele diz aqui ainda que a gente não tem senão vaga ideia da importância das criações mentais na nossa própria vida. Então, eu acho que é um assunto que acho que não vai se esgotar, né? O estudo da mente, o estudo da importância da mente, como que funciona a mente como definidora do futuro, definidora da vida futura. Então, tudo que nós pensamos hoje, que começa no sentimento, como a gente estudou no livro, no capítulo 1 do livro Um Pensamento e Vida de Emmanuel. Tudo começa no sentimento. Do sentimento se transforma para a mente. Então, o sentimento de raiva que uma pessoa possa sentir se transfere para o pensamento de vingança, né? E o pensamento de vingança, né, vai elaborar imagens que aquilo define e transforma-se em ações e as ações vão transferir, né, vão fazer o destino. Então, é todo um ciclo em que as coisas que acontecem e que vão definir o destino. E a gente está vendo nessa descrição o destino que foi definido por problemas mentais. Então, a pessoa que quer, né, que desenvolve o ódio por alguém, por exemplo. Então, esse sentimento de ódio se transfere para a mente. Então, o pensamento gira em torno da vingança, gira em torno de como se vingar daquele que lhe fez mal. E existem pessoas que passam séculos nesse sentimento, porque a gente vê nas reuniões mediúnicas espíritos que vêm dizendo-se que estão presos ainda, às vezes em vidas passadas, por causa de terem sido vítimas de uma maldade, de uma vingança, e ainda estão presos nisso. Então, é a mente que fica nisso, e a pessoa não consegue sair disso. Somente com muita vontade. Somente com muita vontade para sair dessa situação terrível, né? E essas pessoas, como a Lu disse, numa favela, essas pessoas que vivem nesse meio aqui no mundo, se vivem aqui, vivem lá no mundo espiritual da mesma forma. E para sair disso, é necessário muita vontade, porque André Luiz falou, né? Uma paisagem angustiosa, é inquietante, mas ela é compreensível e necessária, né?
Porque vivendo naquele meio, até que a pessoa, né, até que o espírito se canse de viver naquilo, de viver no meio desse barulho, dessa balbúrdia, dessa sujeira. Enquanto não se cansa, vai ficando ali, mas a hora que se cansa é o engajamento da vontade para sair da situação, né, e para buscar algo, algo melhor, uma vida mais em paz. Mas enquanto a vontade não é engajada, né, a pessoa não vai sair e vai ficar ali. Então, é necessário, porque são as etapas do crescimento, né, e do amadurecimento espiritual. Então, é muito triste, mas a gente entende, né, lendo a explicação, né, de André Luiz e de Gubbio, que é uma necessidade, né, para esses espíritos. Bom, isso que a Giovana está lembrando é extremamente importante, né? Essa questão da mente como definidora da vida. E que quando ele diz, né, nós não temos ideia da importância, né, das nossas criações mentais, isso é necessário, né, que nós façamos uma reflexão, porque ninguém pensa sozinho, ninguém sente sozinho. Então, a pessoa pode passar uma vida imaginando que não tem problema nenhum ela ter certas emoções, certos pensamentos. Mas, na verdade, quando você tem certas emoções e certos pensamentos, isso em si não é mal, né? Mas é como dizem os antigos, né? Os padres da igreja diziam, a nossa mente é como um moinho, né? Pelo qual vai passando a água, né? Vai passando os pensamentos e faz girar o moinho, né? Só que o que nós vamos moer, né? No, no, no pilão, é nossa escolha, né? O que nós vamos reter é nossa escolha. O que nós vamos fazer com isso é nossa escolha. Então, milhares de pensamentos passam pela nossa cabeça, né? Se nós fizermos um por segundo, por exemplo, nós teremos 60 pensamentos por minuto, né? Então, se multiplicarmos isso, né, por todo o período de um dia, nós imaginamos que são milhares de pensamentos. O que nós retemos, o que nós cultivamos, começa a definir, né, o que se conecta à nossa emoção, o que dispara o processo emocional, ou o emocional que dispara o mental, como a Giovana explicou, né, porque funciona dialeticamente isso, né? Nós podemos ter um pensamento que dispara uma emoção que dispara um pensamento. Mas lógico que um pensamento que nos dispara uma emoção só pode disparar uma emoção que nós já conhecemos. E nós lembramos, né, que quando nós utilizamos o termo favela aqui, né, no sentido, em algumas vezes no sentido objetivo e em algumas vezes no sentido figurado, né, porque você pode estar num castelo e estar numa favela mental, né, você pode ter quem limpe sua casa porque você tem dinheiro, mas você ser, né, um ser sujo e imoral, né, e ter amigos que são assim, mas que estão muito bem financeiramente, que andam de carrão, que têm casas bonitas e limpas, mas que são verdadeiras favelas mentais, né, porque cultivam essa condição, né? Então claro que no mundo, né, muita gente que se coloca nessas verdadeiras cidades, né? Nós falamos das favelas porque nós conhecemos, mas se você for na Índia, no Paquistão, no Bangladesh, tem lugares horríveis, né? São sujeira pela rua, né? Pessoas. Então nós vemos que o nosso mundo, ele é um mundo muito conectado a essas zonas inferiores. E nós, como cristãos, espíritas, e tendo conhecimento disso, nós precisamos ter uma atitude muito firme, muito convicta, muito segura do que nós queremos, de como funcionam as coisas e de como não nos deixarmos arrastar por esse contexto, né? Porque, por exemplo, nós vamos ver André Luiz descrever em vários momentos a dificuldade que ele está tendo, né? A Lu começou lembrando, a Luciana lembrou no início da apresentação dela, a noite terrível que ele havia tido,
o mal-estar que ele sentia diante daquelas conversas, o peso de estar naquele lugar. E, e nós, né, imaginando como nós estamos acostumados com a Terra, nós não nos damos muita conta e nós temos um corpo muito pesado, né? Nós não nos damos conta do psíquico, muitas vezes, né? Mas, porque até nós nos habituamos a ele. Mas quando nós começamos a orar, a cultivar a leitura, a boa música, o silêncio, né, a prece feita num contexto apropriado, né, elevado, nós começamos a perceber que tem alguma coisa errada. Eu lembro de ter entrado, quando eu era muito jovem, em um hospital psiquiátrico, e eu me senti, eu era muito jovem, hoje eu identifico a sensação, na época eu não entendi o que eu estava sentindo, mas eu tive a impressão de estar num outro mundo, né? Eu falei, eu senti como se eu estivesse num outro mundo, né? E as descrições que nós temos, né, das pessoas que trabalham hoje nesses lugares, aqui no norte, e mesmo no Brasil, muita coisa evoluiu, muita coisa mudou, os tratamentos, né, a humanidade que se tem hoje com relação a esses doentes. Mas é impressionante como não se percebe, né, que o maior problema que nós temos hoje na humanidade é a degradação moral, né? E essa é estimulada, cultivada e como se isso não tivesse consequências. Mas o estado mental em que estão as pessoas, o estado de desinteresse, o cultivo constante do que não presta, a adoção de valores que são não divinos. Como é que nós podemos esperar que o estado mental da população não esteja degradado? Lógico que está degradado e vai piorar. Vai piorar, né? Então, nós temos que ter muita consciência, porque nós vamos sentir esse peso. Agora, não adianta senti-lo, de modo passivo. Nós temos que reagir interiormente. Sim, vai haver momentos em que é muito pesado tudo isso. Mas não adianta abaixar a cabeça. Nós temos que dizer, não, 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 peraí, né? Eu posso sentir isso, mas não vou acolher, não, né? Então, é aquela postura da firmeza, porque nós estamos vendo que há uma degradação. A população está maluca, né? Nós estamos vendo quantos jovens perturbados, quantas famílias desequilibradas, quanta gente que está ficando completamente fora do eixo. Mas o que nós esperamos o quê? Nós esperamos o quê? Que, é claro, né? Nós estamos vivendo como se Deus não existisse. É impressionante a ligação que existe entre a ausência de espiritualidade e doença mental. É impressionante, né? A pessoa pensa que ela pode dar conta da vida, que com psiquiatra, psicólogo, terapias, né? Comprimidos, fármacos, ela vai dar conta sozinha. Não vai. Então, quanto sofrimento será necessário para que nós, né, comecemos a prestar atenção nas coisas, né? Então, a nossa situação hoje vai ser um pouco como a desses espíritos aí, né, atravessando esse imenso, essa cidade de loucos, né? Mas a nossa condição no mundo atual não está muito diferente, né? Não está muito diferente dessa, né? Às vezes a gente se sente em verdadeiros hospícios conversando com algumas pessoas, porque você vê a expressão de valores e de atitudes e de indiferenças que mostram que as coisas não estão bem. Agora, imaginar que isso não tenha consequências para a saúde mental da população é uma grande ilusão, né? Nós estamos vendo. Eu convivo todo dia com jovens e famílias e você vê a perturbação, né? A pessoa está cercada por uma nuvem, mas
esses dias, uma pessoa que eu sei que está, né, passando por problemas difíceis, é uma jovem, né, que tem, está até, né, com pensamentos Suicidas. suicidários, né? E aí eu recomendei para a terapeuta dela, né, que estava me contando o caso por cima, né? Porque nós falávamos do contexto das dificuldades que estamos tendo, né? Não era, na verdade, um terapeuta, que nós chamamos de intervenã, né? De pessoa que atende, né? Trabalhador social, eh, Psicoedu... psicoeducadores, né? E estava falando com uma pessoa desse tipo e ela me disse, né? Ela falou, eu falei, bom, mas sugere, né? Ela me falou a semana passada, falei, sugere, né? Para ler, que ela leia livros positivos, né? Tem tanto livro bom, tanto livro bonito, né? Para que ela encha a sua cabeça de coisas boas. Aí hoje ela comentou comigo, falou assim, eu sugeri, ela falou assim que essas leituras espirituais não é muito a praia dela, assim, não é uma questão de ser praia dela, né? Ela tem que entender que ou ela muda a mente dela ou ela vai acabar, né, no sofrimento. Então, ela falou, e se eu recomendar o Paulo Coelho para ela, será que seria bom? Eu falei, ótimo, né? Qualquer coisa que ela leia que tire a mente dela do mal, né? do Do vazio. vazio, né? Já vai ajudar. Agora, tem muitos livros positivos, muito agora. Como é que as pessoas querem, né? E aí, quando você dá o remédio, a pessoa, isso não é muito minha praia, né? Eu não quero. Amém, Jesus, meu irmão. O que que nós vamos fazer, né? O sofrimento vai fazer o seu trabalho, né? É isso que falta é a vontade, né? Porque É. se a pessoa não se engaja na mudança, não existe mudança sem engajamento e sem esforço. E ele diz aqui, né? As mentes extraviadas, de modo geral, lutam com ideias fixas, implacáveis e obcecantes, gastando longo tempo a fim de se reajustarem. E esse longo tempo, às vezes, pode ser séculos, né? A gente está estudando no livro Libertação, ainda não chegamos na parte em que a gente vai falar sobre o Gregório. O Gregório, ele está há séculos vivendo nesse mundo, né? Então, é um problema, né? São espíritos, né, que escolheram se opor à Sim. lei divina, né, com E, revolta e E você vê, a gente sugere, às vezes, né, como sugeriram para essa moça, né, um livro. Os benfeitores estão tentando fazer, né, o trabalho de auxílio, de despertamento, mas se não existir, né, um engajamento do outro lado, não existe luz que possa entrar, né? A luz, ela entra se existir uma porta aberta, uma frestinha aberta, a luz entra, mas enquanto não existir essa frestinha aberta, e às vezes tem espíritos impermeáveis que não querem mesmo, querem viver na condição em que estão, do jeito do deles. jeito que estão, que acham que estão certos e que Deus nunca apareceu para eles. É isso que eles dizem nas reuniões mediúnicas, eles vêm, Deus nunca apareceu para mim, nunca vi Deus. Então, Jesus é um fracasso porque foi crucificado e é assim que eles pensam. Então, eles vão fazendo as próprias leis, né? Eles estão completamente alheios às leis divinas e acham que podem continuar vivendo de acordo com as próprias leis, né? Muito bom. Nós vamos caminhando para o final, então, mas lembrando, né, que nós não temos, nós podemos ajudar, nós podemos contribuir, nós podemos e devemos, né, com o conhecimento que estamos tendo, começando por mudar, né, nossos hábitos mentais, a leitura, participar de estudos, colaborar. Só de pensar positivo, né, nós já estamos ajudando os benfeitores, porque eles podem contar com pessoas que não estão no padrão da maioria, né?
Então, a nossa contribuição pode ser, às vezes, até muito sutil, mas já é uma contribuição importante num lugar em que estão muitas pessoas pensando de modo inadequado. Quem está pensando de modo adequado pode se tornar veículo do alto, né? E nós podemos colaborar com os benfeitores em todos os lugares que estamos. Se Deus deixa, se Deus permite que as pessoas escolham suas vidas, seus pensamentos, suas emoções, não nos cabe, né, imaginar que podemos, por truculência, né, como foi lembrado na apresentação, nós não impomos o bem, nós não impomos mudanças, né? Nós vemos que tem pessoas que têm muita dificuldade para mudar padrões. Então, aqui na América do Norte, por exemplo, nós vemos uma dificuldade muito grande, né, nas pessoas, foram educadas de uma maneira e elas insistem nessa maneira, não querem saber, né? Dão um passinho para fora e logo correm para a caixinha, né? Mas tudo bem, né? Nós não temos que ficar. Eu acho que o importante é nós mostrarmos com palavras serenas, com atitudes serenas, com explicações lógicas quando formos convidados e tivermos oportunidade, né? Então, nós vamos mostrando e vamos semeando, né? Esperando que as pessoas venham a acordar, né? Por isso, eu acho que Deus sabe realmente, né, sempre o que ele faz. Por isso, ele permitiu o desenvolvimento das redes sociais, né? Porque se o mal se generaliza, né, o bem tem meios de chegar também a muitos, né? Então, aqueles que estão buscando, aqueles que querem, aqueles que estão ansiosos, vão conseguir, né, os recursos que precisam. Então vamos finalizar por hoje e vamos torcer, né, para que nós possamos contribuir, colaborar, né? E eu acho que nós estamos fazendo isso, porque nós nunca sabemos, né, onde vai chegar uma palavra que damos, um livro que oferecemos, um estudo que participamos e que recomendamos, né? Uma explicação, um diálogo com um amigo, sempre entendendo que todo filho de Deus é livre, né? Todo filho de Deus tem liberdade para escolher. E que muitas vezes a nossa teimosia, o nosso orgulho, né, o nosso egoísmo, a nossa vaidade tem nos levado a escolhas muito infelizes. O que nós percebemos, para terminar, é que Deus sempre oferece recursos. Todos recebemos, mesmo quando estamos caminhando no mal, mesmo quando estamos fazendo as piores coisas, mesmo quando estamos nos abismos mais profundos, a voz de Deus sempre nos alcança. Sempre há um meio, sempre há um convite, sempre há uma saída. Nós é que precisamos, né? Nós é que recusamos, né? Nós recusamos e aí fica difícil. E aí cai, né? Caminha-se para a condição que nós vemos nesse capítulo descrito dos ovoides. É a extrema recusa de sair de si mesmo, de ouvir a voz da razão, do bom senso e do amor divino. Olha o mal que nós fazemos a nós mesmos, por não ouvir, né? André Luiz vai falar nesse capítulo. Essa irmã recusou durante anos o convite, né, o apelo dos seus benfeitores, né, e esses irmãos também que a cercam. Então nós vemos, né, que Deus está sempre presente para seus filhos, mas a gente nem sempre quer ouvir, né? Muito bom, meus irmãos, vamos finalizar por hoje, que o nosso tempo finalizou. Vamos fazer a nossa prece, então. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós gostaríamos, Senhor, de solicitar, de rogar ao vosso amor e aos nossos benfeitores que possam envolver-nos, para que possamos olhar para estas lutas,
para estes quadros, muitas vezes, que nos cercam, com a paciência, com o amor e com a bondade com que o Senhor olhou e olha para a nossa profunda miséria. Pedimos, Senhor, que nestes momentos nossos benfeitores possam recolher os irmãos necessitados que porventura nos acompanhem, que estejam ligados a nossos lares, às nossas vidas, que possam ser encaminhados, que nossos benfeitores possam aplicar-nos a todos as energias benfazejas da paz, da saúde, do equilíbrio. Que esta luz bendita, Senhor, nos traga serenidade, que ela possa abrir os olhos àqueles que caminham na cegueira das paixões, do ódio, que ela possa, Senhor, acordar no coração daqueles que dormem o anseio por um novo dia, que nós possamos, Mestre, nos tornarmos também nós colaboradores na obra de auxílio à mente humana, que nossas vidas, palavras, sejam um convite a um novo pensar, a um novo sentir, a uma compreensão mais vasta e mais bela da vida. Nós agradecemos, pedimos o auxílio dos nossos benfeitores e pedimos, Senhor, que nos abençoe, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Mestre.